E aí, galera da Estrela Sônica, aqui é a Carol, dubladora da Blaze. Esse é o nosso primeiro podcast da Estrela Sônica. A gente pretende fazer outros podcasts como esse, falando sobre Sonic, sobre histórias de games, todo esse tipo de coisa que a gente gosta. E eu espero que vocês gostem também. Agora eu vou passar aqui pro Luca, para ele se apresentar. E aí, galerinha, tudo beleza? Eu sou o Luca Andrade, como a Carol estava aqui falando. Eu sou o dublador do Jet, do Sonic Riders, do Kubot, do Sonic Boom, Sonic Colors, entre outros. E também o Zez, do sexteto mortal aí do Sonic Lost World. Eu também sou o tradutor aqui dos roteiros e das músicas. E eu sou ótimo em encher o saco das outras pessoas. Eu Com sou certeza. muito bom nisso. Tem uma coisa que o Lucas sabe fazer, é encher o saco. Mentira. Tá, eu sou o Caio, eu dublo o Silver, eu dublo o Ômega, eu dublo o Zor, e eu também dublo aquela minhoca do Sonic for Hire, que é o Jim. A minhoca. A Earthworm. Eu não vou nem falar a minha lista completa, senão a gente não sai daqui. Verdade, a não ser que vocês queiram, primeiro podcast com 5 horas de duração, dessas 5, 3 só pros personagens dela, né? Melhor não. Eu dublo um monte de personagem, faço um monte de coisa. Qualquer coisa, a gente coloca a lista completa de personagens dela na descrição, só pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando. Tá continuando falando sobre a minha existência e me rotulando aqui. Eu sou o Silver, eu sou o Zor, eu sou a minhoca, eu esqueci o que eu sou. Meu Deus, o que eu sou? Eu sou o Ômega. Chip! O chip do Sonic Unleashed. Tem o chip também do Sonic Unleashed, gosto muito dele. Além disso, na equipe, eu sou uma pessoa que pressiona os outros e empurra todo mundo pra fazer as coisas. Nem sempre eu faço isso, mas eu faço isso o tempo todo também. Tem um cargo chamado pressionador hypeiro. Quando a gente tá desanimado, ele vai lá e dá um chute. Do wipe, né? Do wipe, não fala da chute, não. Um hiper chute. Então... O nosso objetivo no podcast é que a gente vai falar sobre Sonic, basicamente sobre qualquer coisa que as pessoas queiram escutar, sobre a nossa equipe, sobre coisas que a gente quer fazer, sobre, sei lá, sabe, qualquer coisa mesmo. Pode até ser fora de Sonic, contanto que a gente saiba do que a gente vai falar. Tudo é permitido, inclusive vocês podem sugerir temas e a gente vai fazer. E a gente ia comentar um pouco sobre o painel que teve do Sonic, esse dia 16. Qual o nome mesmo do painel, Luca? Que eu não sei. South by Southwest, que aconteceu aí no Texas. Fale um pouquinho mais sobre ele, que você manja. Bom, até onde eu comecei a acompanhar esses painéis, esse é o terceiro painel do Sonic na South by Southwest, pelo menos dos que eu acompanhei. E, bom, esse com certeza foi o segundo painel mais interessante dos 3 que eu assisti. O de 2016 praticamente não teve nada. Para as pessoas que não se lembram, o painel de 2016, eles basicamente ficaram falando de coisas da história do Sonic. Tipo, em 1991 nós lançamos o primeiro jogo do Sonic. Em 1992 nós lançamos o Sonic 2. A coisa mais memorável daquele painel foi provavelmente aquela piada do Sonic 2006, que tipo, em 2006 nós lançamos um jogo. Ele se chama Sonic Rivals. E foi tudo que teve em 2006, então vamos continuar. E no final da live a gente teve um único anúncio, que foi o evento na Casa de Blues, que eu acho que aconteceu em junho, que foi aquele evento onde eles mostraram o Sonic Mania e o Sonic Forces, que na época era chamado de Projeto Sonic 2017. Meu Deus, aquele painel foi tão engraçado, porque o cara que tava vestido com o Sonic naquele painel, tipo, não tinha como ele enxergar pra onde ele tava indo. Então, tipo, tinha sempre um cara que ficava guiando ele. E às vezes ele tava acenando pra parede e era hilário demais. Aquele Sonic era a alma da festa, cara. E como a gente pode esquecer daqueles magníficos problemas de áudio com aquele... Mas enfim, sobre o painel de ontem, no caso, que a gente tá gravando isso um dia depois. Fale aí, Luca, o que teve e resuma as coisas. Bom, eles fizeram um marketing em cima do painel desse ano sobre: nesse ano nós vamos descobrir o que a SEGA quer fazer com a série Sonic no futuro. E, obviamente,
Sonic Mania, Sonic Forces, os dois principais jogos foram lançados no ano passado. Sonic Mania foi recebido massivamente de maneira positiva, foi amado pelos críticos, amado pelos fãs. Sonic Forces já foi recebido de uma maneira bem mista para negativo. Então eles obviamente focaram o painel inteiro no Sonic Mania. A única coisa relacionada ao Sonic Forces que a gente teve foi basicamente a informação de que ele vendeu muito bem no Switch. Eu não lembro exatamente quantas cópias, mas ele vendeu muito bem lá. E o fato da gente ter aí um evento que vai ser lançado para o Sonic Forces Speed Battle, que é o Sonic Forces para telefones, para smartphone. A gente vai ter um evento nele que vai ser baseado naquela fase de floresta do jogo. Tem a Casino Forest com o Sonic clássico, a Luminous Forest com o Sonic moderno e a Aqua Road com o Avatar. Aquela fase de floresta, a gente vai ter um evento baseado naquele lugar no Sonic Forces telefone. E sobre o Forces, isso foi a única coisa que falaram do Forces. O resto do painel inteiro foi basicamente só sobre o Sonic Mania. Inclusive o jogo de celular é bem legal, eu gosto muito. Sim, inclusive ele está concorrendo como um dos melhores jogos para dispositivos móveis de 2017. Pena que é só do celular. Vamos falar sobre isso depois. A gente queria falar nesse podcast, o assunto que a gente queria dizer, o assunto que queríamos relatar nesse podcast é o anúncio que eles fizeram sobre o jogo do Sonic de corrida e o que a gente acha da série em si também, pra vocês conhecerem um pouco da nossa opinião sobre basicamente tudo que a gente tem, né? Com certeza. Tá, então vamos lá! O que vocês acharam do jogo de corrida? O que vocês têm a falar, tipo, sobre ele? Tá, assim, eu acho que foi pouquíssima coisa. Eu até fiquei meio bolada porque, tipo, nem o nome direito eles mostraram, sabe? Eu achei que foi, tipo, pouca coisa, assim, pra mostrar assim, a gente esperando o painel. É óbvio, tipo, um painel ele não é tão grande quanto um evento de anúncio mesmo. Mas foi pouca coisa que mostraram no finalzinho lá. Eu acho que podiam ter mostrado pelo menos o nome completo do jogo. Acho que porque tá meio na cara, né, que é Sonic Racing, mas será que é só Sonic Racing? Ou será que tem alguma coisa antes, sabe? Com certeza tem coisa escondida ali, né? Porque tinha várias imagens no fundo fazendo vroom. Eu também acho. E tipo, eu tô curiosa, eu realmente quero saber e tudo mais, como é que vai ser, eu acho que pode ser legal. Só que pra mim é aquela coisa, nossa, mais um jogo de corrida de carro. Podia ser alguma coisa diferente, sabe? Eu realmente queria alguma coisa diferente. Bom, eu não sou um grande entusiasta de jogos de corrida. Eu gosto do Sonic Riders, eu gosto mais da franquia Riders, justamente por ela ser diferente, por justamente ela ter aquela ambientação mais futurista, o fato de ser um jogo de corrida com pranchas voadoras, que tipo, não é uma coisa que a gente vê com muita frequência, e também o fato de, pelo menos, os dois primeiros Sonic Riders, né, vamos fingir que o terceiro, aquele do Kinect, vamos fingir que aquele não existe. Os dois primeiros, vamos fingir que o Free Riders não existe, é melhor assim, ele também não tem, sabe, não agrega nada, então a gente pode fingir que ele não existe. Com Sonic 4. Exatamente. Exato. Os dois primeiros Riders eles tiveram história bacana, gameplay legal, ambientação toda bacana. Então eu acho que se fosse pra ter outro jogo de corrida do Sonic, eu iria querer que fosse um quarto Sonic Riders. Eu acho que realmente seria mais interessante. Eles não mostraram muito, sabe? Tipo, a gente não viu basicamente nada. A única coisa que realmente me chamou a atenção no trailer foi o fato do R, que eles mostraram, né, a letra R, ser na mesma fonte do R do logotipo do Sonic R. Isso é muito interessante. Isso foi a única coisa que realmente chamou a atenção, o resto eu não achei, sabe? Oh meu Deus, eu preciso jogar esse jogo. Eu tô curioso, eu vou com certeza dar uma olhada nele quando lançar. Se der pra jogar, eu vou jogar, mas não é algo que eu tô realmente super animado, super interessado. Mas quando lançar, quando tiver mais informação, eu vou dar uma chance. Nossa, engraçado que eu tô tipo exatamente o oposto de vocês nesse caso.
Porque minha experiência com o jogo de Sonic, tipo assim, o Sonic Riders, ele tá lado a lado, assim, com o Sonic Heroes pra mim, que é o meu jogo favorito de Sonic. Foi o primeiro jogo que eu joguei, assim, então ele tem um lugarzinho especial no coração. E o Sonic Riders, ele não foi só um jogo que era muito bom pra mim, mas é porque, na época, eu jogava muitos jogos de corrida, então eu já tinha experiência com jogos de corrida e eu achava eles todos iguais. Mas quando eu joguei Sonic Riders, eu percebi como ele era muito diferente, assim, e ele conseguia ser muito divertido também, sabe? Ele tinha uma história diferente do que os jogos de corrida geralmente não tem. Você não controlava carros, você podia sair correndo a pé às vezes, né? E a coisa da mecânica dos personagens serem divididos entre velocidade, ataque e voo era um negócio muito diferente, era diferente mesmo. E aí veio o Sonic Riders Zero Gravity, que seguia a mesma fórmula, só que crescendo, né, um pouco o jogo. Depois do Zero Gravity, se eu não me engano, acho que o outro jogo de corrida que veio depois dele foi o Sonic and Sega All-Stars Racing, que não foi o Transformers, foi só o All-Stars Racing, que foi um jogo de corrida também que pra época foi muito, não foi revolucionário como o Sonic Riders, assim, mas ele ainda foi um jogo, tipo, muito divertido, porque era diferente, sabe? O Sonic, ele tava num carro, assim, com todo mundo, e tinha aqueles itens que eram diferentes, assim, não pro Mario, por exemplo, se eu for comparar com o Mario Kart 8, o Sonic de corrida, geralmente, eu acho que é muito mais baseado em sua habilidade. Se você tiver habilidade, você ganha. Se você não tiver, você vai perder. E é isso aí, entendeu? Morre! É, exatamente, você morre. E depois veio, tipo, também o jogo, principalmente a arte do jogo. Acho que a arte do jogo era muito linda, assim, pra época. Acho que até hoje, se eu jogasse o jogo, eu ia achar o jogo lindo ainda. Os cenários eram lindos e tal. E aí depois veio o Transformed, que é o meu favorito. Não junto com o Riders, mas tipo, entre o número 1 e o número 2, que é o Transformed, eu prefiro o Transformed. Porque eu acho que a mecânica ficou muito mais divertida, o jogo ficou muito mais justo. Eles trouxeram a mecânica do carro, a novidade dos carros, dos barcos e dos aviões, que pra mim muda muito e eu acho isso muito legal, assim. O jogo não é tão fácil de você pegar, mas ainda assim é um dos meus jogos de corrida favoritos. Então, tipo assim, minha experiência com os jogos de Sonic de corrida sempre foram muito boas em geral. Eu nunca tive nenhum jogo que eu olhei e ficasse tipo, tá, sabe? Todos eles foram tipo, nossa, muito bom esse jogo. Eu sempre terminei todos os meus jogos de corrida do Sonic com esse pensamento. Então é por isso que eu tô muito otimista e imaginando muitas coisas com o fato de ter aquele R do Sonic. É, cara, eu acho que se eles implementassem alguma coisa assim, bem diferente do que já fizeram até hoje, mesmo que fosse um jogo assim de carros, seria tipo bem legal, sabe? Além do que já é. Por exemplo, é um jogo de corrida com veículos, mas tem alguma mecânica ali muito diferente. Mais diferente do que se transformar em outros veículos, sabe? Acho que já seria bem legal. Inclusive eu fiquei pensando que o Sonic R, o negócio principal do jogo, assim, né, é que você não tem carro. Tipo, a Amy tem carro, mas tipo, todos os personagens eles não têm carro. Por isso que eu acho tão interessante isso, porque o fato deles estarem mencionando o Sonic R no logotipo, né, na logo do jogo, tá me deixando muito curioso, porque se a mecânica principal do Sonic R era andar a pé, então eu acho que vai ter carro sim, porque ficou óbvio pelo trailer. Só que eu também acho que vai ter algum tipo de mecânica que você vai andar a pé com os personagens. Isso seria muito legal. Ia parecer um pouco com o Riders até, porque tem o fato de você poder correr ou então andar com veículo. O negócio do Riders é que ele tratava assim, andar a pé era uma desvantagem. Sim. Porque você era mais lento. Então eu não sei como eles vão fazer isso nesse Sonic R. E nem sei se eles vão, né? Mas assim, a minha especulação é que, como eles estão mencionando o Sonic R, que a principal mecânica era você andar a pé, alguma relação tem que ter, sabe? Nem que seja aquela mulher lá que fica cantando as músicas lindamente. Eu também. Sobre o assunto de música, eu nunca fui um grande fã do Sonic R, pra ser honesto. Eu acho que elas são legais como, sabe, músicas. Quando eu ouço elas, não me vem nada de Sonic na minha cabeça, a não ser a Super Sonic Racing, aquela realmente combina com Sonic muito. Ainda mais o remix que a
o remix que a banda Cash Cash fez pro Sonic Generations, eu acho que o remix que eles fizeram ficou muito bom, ficou ainda mais Sonic. Então, eu sou um grande fã de trilhas sonoras, eu baixo as trilhas sonoras dos jogos do Sonic, eu tenho a maioria delas no meu computador. Então, eu tô muito interessado para ver como eles também vão trazer esse elemento da trilha sonora para esse jogo. Eu gostaria que tivessem faixas vocais, mais de uma. Talvez seria legal se eles chamassem a TJ Davis, que é a cantora das músicas do Sonic R, talvez seria legal chamar uma... Talvez... Sim, talvez algumas cantoras que fizeram aí as músicas do Avatar do Sonic Forces, que eu acho que elas também fizeram um bom trabalho ali nas músicas. Ou quem sabe, talvez aí abrir a oportunidade para... porque Sonic tem muitos fãs. É claro, todos nós conhecemos o lado cringe dessa fanbase, mas também a gente tem muita gente talentosa nesse meio. E, por exemplo, eu acho que seria fantástico se a gente tivesse a Emo-M cantando alguma música. Pra quem não conhece, a Emo-M é uma fã de Sonic, ela faz covers de músicas da série, de várias músicas diferentes. Ela canta muito bem e eu adoraria ver ela envolvida em um projeto oficial do Sonic, tipo, cantando a música tema. Eu acho que ela seria fantástica, tipo, acho que ela faria um excelente trabalho. Imagina também aí ter um envolvimento do T-Lopes aí na trilha sonora, seria algo que eu também ia gostar bastante. Que louco. Mas, enfim, trilha sonora eu acho que é um aspecto que me atrai. Uma possibilidade. Ia ser legal. Aí uma música, tipo, do T-Lopes. Acho perfeitamente possível. Talvez não no jogo principal, mas talvez uma DLC, eu vejo isso como uma possibilidade. Outra coisa que eu queria comentar é como o anúncio, mesmo que sutil desse jogo, parece que ainda pegou algumas pessoas de surpresa, porque antes desse painel de fato acontecer, vários rumores, explodiram na internet. Era remake de Sonic Heroes, era remaster de Sonic Adventure 1 e 2, era port de Sonic Unleashed pra Steam, era Sonic Forces 2, Sonic Mania 2, teve vários rumores. E desde o começo, o rumor de um jogo de carro, um jogo de corrida novo do Sonic, desde o começo foi sempre o rumor mais forte, que sempre teve mais informação pra realmente falar, talvez esse realmente seja verdade, mas que mesmo assim muitas pessoas preferiram não acreditar no rumor do remake do Sonic Heroes, que é uma coisa muito improvável. Eu ia amar muito. Eu ia adorar, mas improvável, muito improvável. Tão improvável quanto um Adventure 3 atualmente. Com certeza não. Sim, eu acho que não vai ter um Sonic Forces 2. Tipo, talvez a gente veja elementos dele ainda. Tipo, talvez o jogo pegue algum elemento do Forces, mas eu acho muito difícil, porque a SEGA não dando destaque pro Forces nesse painel, eu acho que já diz muito sobre o posicionamento da empresa sobre o jogo. Eles queriam que fosse esse sucesso gigante, e não foi. Foi menos da metade do que eles esperavam que fosse. Então, eu não vejo muita coisa no Forces retornando. Ainda falando do jogo de corrida, a gente também consegue ter mais ou menos uma ideia de, pelo menos, que personagens a gente pode esperar ver. Como eu disse, tinha algumas informações que apontavam para esse jogo de corrida antes desse painel. E um deles foi uma feira de brinquedos, se não me engano foi a Toy Fair, que é uma feira de brinquedos que acontece no mês de fevereiro nos Estados Unidos. E uma empresa de brinquedos nova chamada Diamond Select tinha pegado os direitos para fazer algumas figuras, estatuetas aí relacionadas a Sonic. Estátuas, na verdade. Aí tem uma estátua do Sonic, do Tails, bem legal. E eles também lançaram uma linha de pequenas figuras articuladas. E quando o representante da Diamond Select ele foi questionado, esses bonequinhos aqui articulados do Sonic, por que eles estão fazendo? Eles simplesmente responderam, eles vão vir com pedaços de pista que você constrói igual ao jogo de corrida.
agora que a gente sabe que um jogo de corrida... Eles falaram com essas palavras, pedaços de pista que você constrói igual ao jogo? Sim, tipo, que esses bonecos eles viriam com um pedaço de pista, como se fosse um cenáriozinho pra você montar. Eu acho que eu lembro de também ter lido que isso teria uma função parecida com os amigos, mas isso aí eu já não lembro direito se realmente vai ser o caso. Nossa, interessante, porque o jeito que você falou, caso ele tenha dito isso mesmo, dá a entender que tipo, o jogo vai ter algum tipo de crie sua pista, sabe? De um editor de pistas. Seria um elemento interessante de ter, tipo, criar sua pista, etc. E os bonecos que foram mostrados, eu lembro de ver o Sonic, a Amy, o Tails, o Silver e a Cream. A Cream que foi uma personagem que não estava no Sonic Forces. Ela foi incluída no Sonic Forces de feedback de telefone. Algumas pessoas perguntaram, pô, cadê a Cream? Eu queria que a Cream update. Então acho que já dá pra dizer aí, tipo, que personagens a gente espera ver. Também tem outros que provavelmente vão ser jogáveis, como o Metal Sonic, por exemplo. O Metal Sonic não tava no boneco dele ali, mas eu tenho certeza que ele vai ser jogável. Eu acho que ele foi incluído como uma DLC. Tipo, o Sega All-Star Racing Transformers... O Metal Sonic tá como DLC no Transformers. Ele tá como DLCs. E a popularidade do Metal Sonic, eu acho que realmente tem chance dele aparecer. Mas eu não tô botando fé que esse jogo vai ter uma história de fato. Tipo, acho que só vai ser tipo um jogo de corrida, você vai passando as fases, circuito, e vai ser isso mesmo. Vocês acham que vai ter história? Tipo, se acham que vai ter história, como vocês acham que poderia ser a história? Porque eu espero um monte de personagens presentes, desbloqueáveis ou não, mas se tiver história, como eles poderiam encaixar todos esses personagens nesse enredo? Eu não sei como, mas se fosse pra ter uma história zoada e entre não ter história, acho que seria melhor não ter história. Eu já tenho a opinião, assim, que eu gosto de histórias leves dentro de jogos de corrida. Por exemplo, assim, nada demais, sabe? Nada que, tipo, tenha cutscenes entre as fases, nem nada do tipo. Mas só um backstory, assim, pra explicar o porquê que aquilo tá acontecendo. Por exemplo, tem um torneio e quem ganhar, ganha 7 esmeraldas, sabe? Tipo, coisas assim. Mais ou menos como a história do Sonic Fighters é explicada no jogo. Tem aquele foguete, né? Como é que é a história do Sonic Fighters? Eu sei que tem as esmeraldas, que ele tem que pegar as esmeraldas inteiras pra salvar o mundo, entendeu? A história tem um começo e no fim do jogo tem de novo, e é isso. Até onde eu me lembro, é engraçado você falar das esmeraldas, porque o Sonic the Fighters ele é distinto por ter exatamente, ele tem 8. A gente tem 8 esmeraldas do caos no Sonic the Fighters, ao invés de 7. Eu não sei se eles deram uma explicação pra isso. Eu lembro de alguém comentar comigo que uma delas era falsa. Eu não sei se isso bate, se isso realmente é o que eles estavam querendo. Mas pelo que parece, o motivo dos personagens estarem lutando entre si é porque no final do jogo a gente vê aquele foguete do Tails, que é o Tails Lunar Tail. Eu não lembro o nome do foguete. Mas parece que a competição de luta inteira era pra ver quem ia naquele foguete lutar contra o Eggman na Death Egg. Eu acho que esse era tipo a história inteira do The Fighters. Era bem isso mesmo, tipo, a história era simples, sabe? E aí vocês brigavam, no final quem ganhava ia e pronto. Era um arcade. Tipo, você ia num fliperama pra jogar rapidinho, então não é como se uma história realmente fosse necessária. Só uma observação, tipo, por que raios você vai impedir seus amigos de te ajudarem a salvar o mundo? Você, tipo, vou lutar contra você porque eu é que vou salvar o mundo, tá ligado? Dá isso no o final boss do Sonic Riders Zero Gravity, que você tem que apostar uma corrida contra os seus amigos que ficam te atrapalhando pra poder salvar o mundo. É sério isso? Que engraçado isso. Corrida, né? Então eles tinham que implementar essa coisa de chega em primeiro lugar pra salvar o mundo! Esse tipo de coisa. É meio zoado mesmo, mas eu ainda... Vocês entenderam, né, o que eu quis dizer? A história de um jeito simples, assim, que não tenha tanta enrolação, é só uma explicação por que aquilo tá acontecendo. E eu achei interessante o Luca ter falado sobre tipo assim, como que a história e o universo do jogo seriam apresentados, porque uma coisa que eu percebo em spin-offs do Sonic é que eles não expandem a franquia. Eles apenas, tipo, pegam o que já tem e fazem de novo. Por exemplo, no Sonic Transformers tinha todos os personagens da série também, mas, por exemplo, em um jogo que seja solo do Sonic, eu não espero ver apenas as fases que a gente já conhece, como a Sky Sanctuary de novo, ou a Green Hill de novo, ou então, sei lá, a Galactic Parade, que já teve também.
sabe, eu espero que eles criem novos cenários também. Eu quero que eles façam coisas novas, mais ou menos como o Riders fez, criando um universo inteiro só pra poder ficar bonito, sabe, o jogo, ficar aquela coisa nova. Não quero ficar correndo de novo em pista. Olha, eu acho que não é a Sonic. Tem essa outra informação também que não foi dada. É uma especulação. Eu não acho que a Sonic Team esteja sendo a responsável por trabalhar nesse jogo. Eu acho que é uma outra empresa que tá trabalhando com rumores Sonic. de que é a Sumo Digital. A Sumo Digital que foi responsável por fazer Sonic and Sega All-Star Racing Transformed. Mas só que tem outro indicador que reforça o rumor, porque tipo, a gente teve lá pro final do painel, antes deles terem mostrado o trailer do jogo, eles abriram uma parte onde os fãs podiam ir até lá e fazer perguntas para as pessoas que estavam ali no painel. E uma das pessoas perguntou como a SEGA ia gerir a série Sonic, né? Como seria a gestão dos próximos jogos. Que tipo, a gente tem uma equipe trabalhando nos jogos 2D, a equipe do Christian Whitehead fazendo jogos como Sonic Mania. Aí a pessoa, que era até uma criança, perguntou se eles teriam uma equipe fazendo jogo de corrida, uma equipe fazendo jogos com a jogabilidade Adventure, uma equipe fazendo jogos com a jogabilidade Boost. E eu, se eu não me engano, o próprio Aaron Webber, que é o responsável por fazer tomar conta das redes sociais do Sonic, tipo aqueles memes, é tudo Aaron Webber. O Aaron Webber chegou lá e ele respondeu, nós já estamos fazendo isso. Então, essa coisa de equipes diferentes trabalharem em jogos diversos, eu acho que isso só confirma que esse jogo de corrida não é a Sonic Team que está fazendo, uma outra equipe. E se for a Sumo Digital que está fazendo mesmo, eu acho que é uma garantia de que esse jogo vai ser excelente. A Sumo Digital já fez quais jogos do Sonic? Só os de corrida? Os All-Star Racing? Os dois eu acho. Eu não tenho certeza se o primeiro ela chegou a fazer, mas o segundo com certeza. De qualquer forma, então, é tudo isso que a gente pode. Por enquanto a gente não tem muita informação liberada desse jogo. A gente não tem nem o nome dele, então vamos chamar só de Sonic R Racing /corrida Sonic corrida, sei lá, /carro. Esse vai ser o nome do jogo. Sonic corrida /carro /R /racing, sei lá. Vroom Vroom. Sonic Vroom Vroom. Vamos chamar de Sonic Vroom Vroom. De qualquer forma, a gente pode esperar novas informações dele provavelmente na E3, que vai ser em junho ou julho, e também na Tóquio. Espero que seja antes. Talvez a gente tenha alguma coisa a mais antes, mas eu não acho que talvez a gente não tenha mais nada antes da E3. Talvez a gente tenha aí a revelação do nome do jogo, mas fora isso... Eu acho que como eles mostraram só um pedacinho ali, provavelmente eles vão revelar um nome quando tiver o grande evento mesmo, pra ficar aquele impacto. Sonic, sei lá o que, blá blá blá. Provavelmente será na E3, porque tipo, a gente não tem nenhum evento só de Sonic confirmado esse ano, e tipo, essa coisa de evento só de Sonic, isso é um evento inteiro mesmo, isso é mais coisa de ano de aniversário, quando a gente tem jogo de aniversário. Então na E3 a gente provavelmente vai ter o nome do jogo revelado, assim como o primeiro gameplay, talvez até uma demo jogável no evento, talvez. E na Tokyo Game Show também, que acontece alguns meses depois, lá em agosto ou setembro. A gente também não sabe quando ele vai ser lançado. Os rumores sempre indicavam que ele ia ser lançado no final desse ano, então talvez outubro ou novembro seja a data de lançamento do jogo. Então, no caso, a gente vai ter que esperar mesmo. Só dá pra especular por enquanto. Mas parece que outro jogo bom de corrida do Sonic tá vindo aí. Então, só vamos. Mais observação, vamos esperar pelo Sonic Schoolhouse 2, que vai lançar em 2050. Sim, eu preciso. Em 2050 eu vou lembrar disso. Eu vou comprar pro meu 32X. Vai ser tão bom, tipo, vai ser um jogo educativo pro meus tataranetos do Sonic. Exato. Tataraneto, Carol, você tá em quase 2020 já. Sei lá, velho. É o que? 30 anos? Daqui a 30 anos você vai estar com... 30? Não sou bom em matemática. Ninguém é. Hashtag não estude matemática. Tataraneto. Com 50 anos de idade.
Eu não sei nem o que eu vou almoçar amanhã. Eu não sei nem o que eu vou almoçar amanhã. Ela já tá querendo falar do que se ela vai ter ou não tataranetos em 2050. Por Deus. O próximo podcast pode ser tipo Sonic Mania e Sonic Forces, porque um é excelente e o outro é tão mais ou menos. Sim. Vamos, tipo, comparar os dois jogos, apesar deles serem muito diferentes. Comparar, tipo, o marketing. Exatamente. O que eu posso dizer é que não dá pra você comparar o Mania com Forces, mas dá pra você comparar quem atendeu as propostas e quem não conseguiu atender, entendeu? Tipo, o Mania, ele atendeu boa parte da proposta que ele tinha. Agora o Forces, eu já não sei. O que será que irá acontecer no próximo podcast? Pois é, pessoal, Adeus. Próximo podcast, vamos falar das nossas opiniões sobre Sonic Forces. Voz aguda pra poder sentir que você que é legal. Nos nossos próximos podcasts, a gente tá querendo fazer... Na verdade, eu nem falei isso com a Carol, com o Luca, então finge que eu falei. A gente tá querendo fazer leitura de e-mails e comentários. Então, se vocês quiserem que a gente comente alguma coisa que vocês falarem, manda pra gente aí, que a gente vai ler, vai comentar o que você mandar. Pode ser sobre qualquer coisa, tá? Que se a gente tiver tempo pra ler e a gente souber sobre o assunto que você tá falando também, a gente simplesmente vai ler aqui e comentar. Não, eu vou falar que não. Não, seria a melhor coisa sobre Sonic, né? Você gosta de pudim de pão com cobertura azul igual o Sonic? Só uma última coisinha, pessoal. Lembrando que os podcasts e as lives vão ser coisas independentes, entendeu? Então é provável que tenha o podcast e a live. Mas se a gente tiver tempo. Se não tiver tempo, vai ser só um dos dois. Então, beleza? A gente vai vendo pelo caminho. A gente queria fazer isso, mas na improvisação mesmo, pra não ficar planejando muito e fazendo exatamente. Pouco. Muito bem, vamos lá. Vamos se despedir, galerinha. Aí, tchau. Beleza, valeu, galera. Espero que tenham gostado e até o próximo podcast. Deem um like e se inscreva. E ele cai. Caiu.